Quando nós falamos então de comunicação e linguagem, linguagem e comunicação, é importante trazer um estudo feito pelo Roman Jakobson sobre o circuito da comunicação. Ele elencou 6 elementos obrigatórios que compõem a estrutura do ato comunicativo. Conforme que ele nos ensina, são 6 elementos que juntos formam essa elaboração que nós temos na hora de nos comunicarmos. Segundo ele, são 6 elementos: emissor, receptor, canal, código, mensagem e referente. Referente também é chamado de contexto em alguns estudos. Vamos por parte, como diria o açougueiro. O que seria o emissor? O emissor é aquele que, digamos, externa para o social a comunicação que antes residia na sua cabeça. Então, o emissor é o remetente, né? É aquele que escreve, é aquele que fala no processo comunicativo. E na outra ponta estaria o receptor, que é aquele que lê ou que recebe, escuta essa comunicação emitida pelo emissor ou pelo remetente. Acontece que a gente sabe muito bem que a fala ela é dinâmica, ela não tem essa condição estável entre um que fala e o outro que escuta apenas, né? No ato comunicativo padrão cotidiano, nós temos uma conversa que vai, que vem, que vai e que vem o tempo todo, né? É um caminho de mão dupla. Mas se nós pegarmos então o conceito dele, emissor é aquele que fala, receptor aquele que escuta, emissor aquele que escreve, receptor aquele que lê. No meio do caminho entre eles está transitando o que ele chamou de mensagem. Mensagem é tudo que compõe a estrutura da comunicação. Todas as frases, as palavras, a pontuação, tudo se constrói, ele chama de mensagem. Essa estrutura comunicativa ele chama de mensagem. Porém, nos contextos formais, eu quero alertar vocês para o seguinte sentido: a mensagem ela é diferente no contexto formal. Como assim? Todo texto, teatro, filme, o livro, ele reúne várias mensagens em prol de uma mensagem maior, que seria então o objetivo ou o objeto daquela comunicação, né? Então, quando você lê uma fábula, por exemplo, depois tem lá, né? Qual que é o moral da história? Qual que é a moral daquela história? Ali está a mensagem central que reuniu todas as mensagens nela. Elas vão sendo reunidas, criando uma gradação até que se chegue nela. Então, é importante lembrar que entre emissor e receptor, tudo que é transitado ali é mensagem, mas principalmente nas comunicações formais, essas mensagens menores se reúnem para um objetivo, para aquilo que eu pretendo com o ato comunicativo, aquilo que eu almejo alcançar lá no meu receptor ao falar tudo aquilo para ele. Então teria um objetivo que seria a mensagem central, certo? O outro elemento é o seguinte: toda vez que eu emito uma mensagem, essa mensagem ela é codificada. Ela pode ser codificada verbalmente ou não verbalmente. O que é uma mensagem verbal? Aquilo que é falado e aquilo que é escrito é mensagem verbal. Aquilo que não é falado e nem é escrito, mas utiliza de demais símbolos, é o que nós chamamos de não verbal. Libras, por exemplo, é não verbal. As placas de trânsito é não verbal. Braille, né, que é a linguagem de quem tem deficiência, é o código de quem tem deficiência visual, por exemplo, aquilo é não verbal. A partitura musical também é não verbal, né? Nós temos então uma série de recursos não verbais que comunicam, que acessam emissor e receptor no processo comunicativo. Então, eles emitem mensagens codificadas entre eles. É claro que se eu emito uma mensagem em um código que o meu receptor não está apto, eu não comunico. Eu só crio um caminho de mão única, né? Eu não chego a gerar o entendimento no meu receptor. Então, sempre que o emissor constrói, ele tenta quase que criar um acordo na comunicação, uma convenção com aquele que vai receber.
e se esse contexto é formal, ele coloca a mensagem e o código num certo padrão de relacionamento com o seu emissor, o seu receptor, para que ele possa entender. Então, imaginemos as pessoas que falam português, que compreendem bem português, de repente vão para uma palestra, chega lá um alemão ministrando essa palestra. Caramba, o código é completamente outro. O que é o código? É o conjunto de símbolos que compõe, que estrutura a mensagem. Então, se as pessoas não entendem alemão, vai ficar um emissor falando lá sem recepção aqui. Por quê? O receptor aqui não consegue compreender as mensagens por causa do código, que estrutura uma forma completamente diferente daquela que está acostumado a ouvir e é incapaz de entender por causa dos símbolos, por causa da sonoridade, por causa dessa série de fatores que estão ligados ao idioma alemão, por exemplo, árabe, hebraico, sei lá, esses idiomas aí dificílimos, né? Então, apenas quem está ali dentro e entenda alemão vai conseguir se dar bem naquela comunicação. Mas isso pode acontecer dentro do idioma também. Por exemplo, o pessoal de letras resolve ganhar algumas horas extracurriculares e vai assistir uma palestra lá na outra faculdade. Chega lá a palestra de física quântica. O físico falando e o pessoal de letras. Lá, teteia. Não tem jeito. É um conjunto de mensagens e um código estruturado ali, que embora seja o código mais geral, seja a língua portuguesa, mas aquilo que está se chamando de língua portuguesa naquele momento está muito ligado ao tecnicismo, ao conhecimento formal e técnico da área da física, sobretudo da física quântica. Então, a comunicação não aconteceria. Então, emissor, receptor, código e mensagem. Para que essa mensagem chegue do emissor até o receptor, também é necessário que ela seja transitada pelos canais devidos. Quais são os canais devidos? Ora, o canal é o meio físico por onde transita essa mensagem. Nós temos, de uma maneira bem poética, 5 antenas para o mundo. A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Nós comunicamos pelo tato. A pessoa que lê em braille, por exemplo, ela tem uma comunicação pelo tato. A pessoa que ela se comunica em libras, ela não consegue escutar, mas ela consegue se comunicar muito bem, porque ela usa o canal da visão. Quando eu estou falando com alguém, o canal quase sempre é visual e auditivo. Mas se eu estiver falando ao telefone, por exemplo, eu estou usando o auditivo. Então, a visão, a audição, o paladar, o olfato, os nossos 5 sentidos são canais que transitam mensagens e códigos por meio deles. Nossas antenas que captam o mundo. Quem sabe disso muito bem é o pessoal da publicidade, o pessoal da propaganda. Se nós assistirmos televisão, a gente vê lá a propaganda de uma sanduicheria, por exemplo, do McDonald's, você jura que aquele sanduíche é o mais gostoso do mundo, né? Quando você vai comer é de borracha, não sei, é horroroso. Mas quando você vê a imagem dele, você dá fome. Você vê uma propaganda da pizzaria, o cara enfia a espátula assim, levanta a pizza, aquele queijo derretendo. Ora, aquilo é intencional para criar um canal a partir da visão, mas te alcançar pelo seu paladar, porque você praticamente sente o gosto, né? E você cria memória a partir dos seus canais. Por exemplo, eu falo para você aqui, cajamanga com sal. Quem já chupou cajamanga com sal vai na hora puxar na memória o sabor, não tem jeito, né? Você até dá uma salivada assim, né? Chega a dar uma repuxada assim, porque você lembra do sabor que tem, do gosto que tem. Assim como eu digo, café com pão de queijo, né? De manhã, assim, quando você acorda. Ora, quem já tomou um cafezão assim, top, comeu um pãozinho de queijo de manhã, vai lembrar do cheiro do café, e assim sucessivamente. Então, o emissor se comunica com o receptor usando mensagens codificadas que transitam por canais muito específicos.
É engraçado que às vezes a gente fala pelo telefone fazendo um monte de gesto, né? Como se adiantasse fazer aqueles gestos. A pessoa não está te vendo, criatura. Mas você faz aqueles gestos porque você está acostumado a falar utilizando esse recurso, né? Da fisionomia e também dos gestos. Por fim, nós temos o referente, que é o assunto da comunicação. Então, toda fala, toda conversa, ela reúne mensagens para construir um tema, para falar sobre um tema, para desenvolver um tema, desenvolver um assunto. Então eu tenho emissor, receptor, canal, código, mensagem e referente. Se nós pensarmos nessa nossa comunicação aqui, eu sou o emissor, vocês são os receptores, o código é a língua portuguesa, as mensagens são tudo isso que eu estou dizendo, mas principalmente dizer a vocês que existem elementos que compõem essa nossa estrutura comunicativa para falarmos, a partir da visão e da audição, que são os canais, para falarmos sobre comunicação e linguagem com foco mais centrado no ato da comunicação, nos elementos da comunicação do Roman Jakobson. Escreve Roman Jakobson, mas lê-se Roman Jakobson, correto?